Vamos dar continuidade à nossa leitura da Bíblia, continuando a leitura de Apocalipse. Então, bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa leitura da Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade ao último livro do Novo Testamento, que é Apocalipse. E ontem lemos 1, 2, 3 e 4. E hoje vamos começar aqui a partir do 5. Vamos entregar esse momento ao Senhor, pedir a Ele direção, sabedoria, revelação, para que possamos entender o que está escrito aqui. Que Ele nos diz por meio desses capítulos do livro de Apocalipse. Minha amiga Lourdes, de Gé, Maria Marques, que bom que vocês não me deixaram aqui só. Vamos orar, né? Ao Pai que nos dá o entendimento. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gratidão a Ti, Senhor, pela nossa vida. Gratidão pelo dia que o Senhor nos dá. Gratidão pela oportunidade de lermos mais uma vez a Tua palavra, meu Pai. E nós te pedimos, Pai, sabedoria divina, sabedoria dos altos céus. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, trazendo revelações. Traga a nós, Pai, o entendimento da Tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor vai nos dizer por meio desse livro de Apocalipse. Que seja claro aos nossos olhos, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos espirituais, Pai. E nos faça ver aquilo que o Senhor tem para nós. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais um dia de vida, por mais esse momento de leitura. Não é um estudo, é uma leitura, mas que traz para nós ensinamentos. Cada vez que a gente lê, mesmo que sem nenhuma pesquisa, comparações com outros livros, mas desperta em nós o desejo de busca. Vamos continuar. Lemos até o 4, vamos dar continuidade no 5. Capítulo 5, o livro e o cordeiro. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado por 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus Cristo, hein? Jesus Cristo foi capaz, pelo sacrifício na cruz. Versículo 6. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas quatro criaturas viventes e pelos anciões, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que nós lemos ontem, né? Que seriam os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Então, todos aqueles anjos e aquelas criaturas viventes reconheceram que Jesus Cristo, né, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue, resgatou pessoas de todas as nações para o reino de Deus. Grandioso. E eles continuam: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares,
e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes do céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. As 4 criaturas viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então, uma reflexão para nós, para a nossa vida. A gente observa aqui que toda criatura, tudo, em cima, na terra, embaixo da terra, no mar, prostram e adoram a Deus e a Jesus. Tudo. E aí eu fico pensando, e nós, hoje, agora, nesse momento, o que a gente pode fazer que não seja para adorar a Deus? Pensa assim, tudo que a gente vai fazer na vida, tudo. Por isso que algumas passagens falam assim, tudo que vai fazer, faça como se fosse para o Senhor. É a orientação que recebemos no Evangelho. Porque na verdade todas as coisas foram criadas, e aqui é prova disso, foram criadas para honrar a Deus, o seu Criador. Tudo que a gente faz é para servir a gente. E Deus que fez nós. Então, fomos feitos para alegrar o Senhor, não para entristecê-lo. Então, as nossas atitudes, tudo que a gente vai fazer, falar, tem que dar graças ao Senhor, tem que glorificar o nome de Deus. Ele é tudo. Não adianta a gente achar que é alguma coisa que não somos nada. Nada. E ao mesmo tempo somos tudo. Vamos reinar junto com Ele. Mas é com Ele, não é sem Ele. Sem Ele não somos nada. Capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer com voz de trovão: venha. Versículo 2. Olhei e eis que diante de mim havia um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e lhe foi dada uma coroa. Então ele saiu como vencedor e para vencer. E ele saiu como vencedor e para vencer. Então é algo bom. Versículo 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. A ele foi dada uma grande espada. Esse, automaticamente, a gente já identifica como algo que representa turbulências, violência, guerra. Versículo 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: venha. Olhei e eis que diante de mim havia um cavalo preto. O cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 criaturas viventes dizendo: 1 quilograma de trigo por 1 denário, e 3 de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então, esse demonstra a escassez, crise econômica no mundo, na terra. Versículo 7. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz da 4ª criatura vivente dizer: venha. Olhei e eis que diante de mim havia um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte e Hades, que quer dizer lugar dos mortos, né? O seguia de perto.
foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? A alma daqueles que defenderam a palavra do Senhor aqui, defenderam o nome de Jesus, defenderam o nome de Deus, estava debaixo do altar de Deus, guardadas, pedindo justiça. Pedindo justiça. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então, o Senhor ainda aguarda mais pessoas que sejam mortas pelo nome do Senhor. Pelo menos foi o que eu entendi aqui. Se aquelas almas estavam lá e elas foram mortas lutando, defendendo o nome de Jesus, defendendo a palavra do Senhor, e elas estavam lá guardadas no altar do Senhor. E ele fala aqui: espera um pouco mais até completar o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Versículo 12. Vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como o tecido de cinza, de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Do versículo 14. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Então, nesse grande dia, o Senhor está falando aqui para nós. Ele vai pegar, vai fazer tudo que foi ele que construiu, então ele pode mudar tudo, tirar a montanha de um lugar, enrolar o céu. E o dinheiro, o recurso, o poder, o status das pessoas aqui da terra não vai valer de nada. Então, tudo está no controle do Senhor. Gente, ele lê isso aqui e a gente observa. Até aquele que nunca leu, não crê, não acredita em nada. Só se realmente ele falar: olha, eu não acredito em Bíblia. Seria uma coisa realmente que não existe e nem deveria ter existido. Mas se acreditar, vai entender que as coisas aqui da terra é passageira mesmo. E que o Senhor ele continua no controle de todas as coisas. E a nossa segurança, a segurança do cristão é Jesus Cristo. É permanecermos firmes na presença do Senhor. É essa a nossa segurança. Não tem outra. E aqui fechou-se o capítulo 6. Raquel Castro, bom dia. Marcelo, bom dia. Sandra, Carmen. Não dá para ler todos, mas sejam bem-vindos. Capítulo 7. Os 144 mil selos. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse
sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Então vi outro anjo subindo do oriente, que tinha o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para causar dano à terra e ao mar. Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Aí ele fala, aí vem citando as tribos que teve pessoas seladas e a quantidade. Versículo 5. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Assé, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Então aqui fala tem religiões que falam que somente 144 pessoas serão salvas na terra. Mas a Bíblia não fala isso. Aqui cita um número, mas ele não dá essa afirmação. Fala que será identificado. Não é mesmo? Vamos ler bem aqui novamente. O versículo 6. Então ouvi o número dos que foram selados. Não, versículo 3. Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Aqui fala de servos, né? Mas o selo representa, o selo representado aqui, a Bíblia ela não deixa a gente, como se fala, solto, sem amparo. Deus, a Bíblia todinha para trás, vem colocando aqui o seu filho, que é o que eu quero dizer assim, que nós deveremos nos apegar, não na questão do selado, do número que está aqui, de sério, porque nós não temos o entendimento de tudo aquilo que o Senhor colocou para nós. Não temos. Então, quando eu vejo igrejas colocando isso, eu fico preocupada. É como se o sangue de Jesus fosse substituído pelo selo. E o Senhor está falando lá atrás para nós, que todo aquele que crê que Jesus foi homem, veio aqui para a terra e foi morto e crucificado naquela cruz e ressuscitou, subiu aos céus. E ele não consta registro aqui na terra do corpo dele. Ele foi ressuscitado para nos salvar, nos libertar. Como é que só 144 foram salvos? A não ser que a gente nega Jesus. Essa é a afirmação que eu tenho. Então, independente das diferentes interpretações sobre os 144 selos, o que prevalece é o sangue de Jesus naquela cruz, derramado naquela cruz, por mim e por você. Esses selos, o Senhor, creio que Ele não deu ainda a interpretação, e nem cabe a nós entender tudo aquilo que o Senhor tem dito. Ele vai chegar o momento certinho que Ele vai esclarecer. Para nós, a grande multidão com vestes brancas. Versículo 9. Depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeiras nas mãos. Eles clamavam em voz alta. Em alta voz. A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi: O Senhor sabe. Então ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes
e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a ele dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não o afligirá, nem nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastorear. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, esse capítulo, ele mostra para nós que o sofrimento não terá a última palavra. Não. A palavra é a alegria, que aqui no final ele fechou com alegria, né? Mostrando que, olha qual é a promessa. O que vai prevalecer? Por que é a alegria que vai prevalecer? Eles estão diante do trono de Deus e servem ele dia e noite ao seu templo. Aqueles que lavaram suas vestes com o sangue de Jesus. Olha só, logo depois que fala aqui do selo, já vem aqui a promessa para nós. Tanto que Deus, ele é bondoso conosco. Ele já vem nos acalentando aqui, trazendo a nossa esperança. E qual é a nossa esperança? A de Jesus, que ele é que é a nossa esperança. E ele fala, ó, aqueles que lavaram suas vestes, né, com o sangue do Cordeiro. Eles estão diante do trono de Deus e servem a ele dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará, que é Deus, com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, o sol não os afligirá, nem nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono, que é Jesus, o nosso Cordeiro, os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Fechou o capítulo 7 com essa esperança para nós. Então não vamos ficar como muitos aí achando que somente 144 serão salvos. Não é isso que a Bíblia afirma para nós. Eu vou ler o 8. O que vocês acham? O sétimo selo e o incensário, gente, de ouro. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então as nossas orações chegam ao trono de Deus, não tenha dúvida. E aqui fala, da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Os santos são todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. As trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimada e toda a relva verde foi queimada. Versículo 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e 1/3 das embarcações foram destruídas. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela que queimava como tocha caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Abismo.
Um terço das águas tornou-se amargo. E muitos morreram por causa das águas, pois se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido. Um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou em luz. Um terço do dia ficou sem luz. E também um terço da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então fecha aqui o 8º capítulo com essa alerta de que a águia ela está falando, além de tudo aquilo que foi anunciado aqui nesses capítulos, a águia ela deixa claro aqui para nós que virão coisas maiores ainda para a terra. Então, aqui fechou o 8º capítulo. E a lição que fica para mim, para meu ponto de vista, é que somos chamados a vivermos na dependência total. A dependência total de Deus. Prova aqui, com tudo aquilo que o poder que o Senhor tem sobre tudo da terra, do mundo, do universo, o ser humano não pode fazer nada para se defender. Nada, nada, nada. Ele pode ser o bilionário, o trilionário, o poderoso, o maior de todos daqui da terra. Ele deve ser sujeito, ele deve se sujeitar ao Senhor. Porque é somente a Deus, somente a Jesus é o poder. É dado o poder. Ele está no controle de todas as coisas. Imagina aqui. Pegar uma montanha de um lugar, colocar para outro, pegar o céu, enrolar como se enrola um livro, um rolo. Mudar as coisas. Derrubar as estrelas. Fazer tudo. E nós querendo ser poderosos. Somos nada. Sem Deus não somos nada. Então fechamos aqui o capítulo 5, 6, 7 e 8. E amanhã daremos continuidade a partir do 9. E continuamos em oração, pedindo ao Senhor que Ele continue nos dando sabedoria e coragem, discernimento para ler, entender, para não ficar dúvida no nosso coração, que a gente também não tenha medo, porque quem tem Jesus está protegido. Tudo isso vai acontecer, está dizendo a palavra, mas no final de tudo, quem governa é o Senhor e Ele tem o seu e Ele cuida dos seus, que Ele não é mentiroso. Ele prometeu e Ele cumpre. O Senhor, Ele é justo. E Ele vai fazer justiça. Mas aquele que está firme no Senhor, está protegido, está guardado. Então nós devemos permanecer firme na presença do Senhor. Que é Jesus que nos protege. Amém? Vamos orar em agradecimento ao Senhor por mais esse momento. Pai Celestial, Deus de bondade, de misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de lermos mais uma vez a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que aumente a nossa fé, nos dê entendimento, Pai, para que possamos viver nessa terra conforme a Tua vontade. E nos ajude, Senhor, a propagar a Tua palavra, meu Deus. Para que todas as pessoas tenham conhecimento do que o Senhor deixou para nós por meio da Bíblia, meu Deus. Porque todos aqueles precisam saber que o Jesus, o Seu Filho, morreu por nós. Nós cremos, Pai, nisso. E queremos que todas as pessoas também creiam e sejam salvas, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos guarda durante esse dia. Tudo que a gente vai fazer, a gente deve lembrar que Deus tem que se agradar daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente vai falar também. Porque nós vamos prestar conta no final. Então não vale a pena fazer coisas que agradam a gente aqui momentaneamente e que vai nos prejudicar numa eternidade. Não é mesmo? Maria Marques, Digé, Angélica, Nayane, Santana, Moura, Marlene, todos aqueles que passaram por aqui. Volte amanhã, vamos dar continuidade à leitura da palavra.